Olá, meu povo lindo do nono ano. Bom dia. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero de coração que vocês estejam bem, com saúde, junto com seus familiares. Lembrem-se que nós ainda estamos passando por um momento crítico da pandemia, né? O aconselhável é ficar em casa, mas nós sabemos que a gente precisa também deixar a vida continuar. Então, se eu vou precisar sair de casa, eu vou tentar manter o distanciamento social, né? Não ir para multidões, usar máscara e álcool em gel. Assim, eu me cuidando, eu também cuido do outro. E assim por diante. O outro se cuida e cuida do outro, e nós vamos vencendo aos poucos essa batalha, até chegar a vacina para todos. Já estamos no caminho, não é isso? Então, cuidem-se e assim cuide do outro. Mas eu quero saber agora como é que vocês estão com esse intensivão do nono ano. Estão participando das videoaulas, estão fazendo as atividades, estão tirando dúvida com o professor que está orientando no grupo do WhatsApp? Se não, comece rápido, viu? Lembre-se que esse intensivão é para poder vocês concluir o nono ano e assim para o ensino médio, para o primeiro ano. É uma forma de ajudar vocês a concluir esse ano, a forma mais acessível que a gente encontrou. E nós, professores, estamos tentando dar o melhor da gente para conseguir. Espero que vocês também estejam dando o melhor de vocês. Não deixe, de jeito nenhum, de participar das aulas e das atividades. Quer dizer, assistam as videoaulas e façam as atividades. E quando eu falo as videoaulas e atividades, não estou me referindo só a português e a redação, não. Todas as matérias, certo? Todas. Porque é de suma importância essa é a participação de vocês. Então, vamos lá participar, certo? Eu quero que vocês... deixa eu me apresentar, né? Apesar do nome estar aí. Para quem não me conhece, eu sou professora Ienes, trabalho no município, na Escola Oséias, já há mais de 20 anos, 20, 22 anos, por aí. 21 anos, 22 anos, por aí, certo? Então, eu trabalho na Escola Oséias com português e redação. Essa semana nós vamos estar juntos aqui no canal. Para começarmos, eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês, né, o Tecendo Linguagem, e abram nas páginas, deixa eu pegar aqui, para acompanhar logo de início, 32, 33, 34. Certo? Então, abram na página 32 e daí vocês vão ver, tá lá. Como está vendo aí na tela de vocês, essa semana nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de predicado. Mas, antes de entrar em tipos de predicado, nós vamos precisar rever alguns assuntos. Por que vou precisar rever? Porque esses assuntos, eles estão integrados com tipos de predicado. E eles têm que ser revistos, porque às vezes vocês já viram, mas vocês esqueceram. E por isso eu vou dar uma pincelada neles. O que é essa pincelada? Eu não vou entrar detalhadamente nesses assuntos que a gente vai rever. Só vou dar uma explicaçãozinha bem leve e geral, sem detalhamento. Mas não se preocupe, que esses assuntos vocês irão ver mais para frente nesse intensivão. São assuntos que estão dentro do cronograma do intensivão. Certo? Vamos então começar. Então, vamos rever? No nosso vamos rever, a gente vai começar com frase. Aí nós temos uma definição, certo? De frase. Tentei pegar uma mais simples, mas que defina bem a frase, certo? Que é um enunciado linguístico dotado de significado. Ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita, certo? A frase pode ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbo ou não. Certo? Então, uma só palavra pode indicar uma frase, se ela tiver todo o significado que precisa para passar a comunicação. Pode ter verbo ou não. Não é obrigatório ter verbo em uma frase.
Aí nós temos dois exemplos. Socorro! Uma só palavra, foi boa isso. Uma só palavra, uma frase. Por quê? Porque eu transmiti tudo que eu queria dizer com essa palavra. Ela tem significado. Com essa palavra, eu estou dizendo para vocês, eu estou transmitindo para vocês que eu preciso de ajuda. A outra, o Brasil possui um grande potencial turístico. Aí eu já usei várias palavras. E usei também quem que está aí grifado? O verbo. O verbo possui, né? O verbo possuir. Né? Então, aí nessa daí, para poder eu ter um significado total, ser dotado de significado, eu precisei de várias palavras e de um verbo. Diferente da primeira, que eu só precisei de uma palavra e não precisei de verbo. Certo? Então, a frase, ela pode ser uma só palavra ou várias palavras. Ela pode ter verbo ou não. Vamos rever também oração. Oração é um enunciado linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. A oração pode ser constituída por um verbo ou mais de um verbo. Então, diferente da frase, na oração é obrigado a ter verbo. Não existe oração sem verbo. Não existe. Certo? Toda oração é constituída de verbo, podendo ter só um verbo ou mais de um verbo. Aí a gente tem dois exemplos. Eu gosto do verão. Aí eu tenho só um verbo, que é o verbo gosto, o verbo gostar. Né? Na segunda frase, eu gosto do verão porque os dias são mais longos. Aí eu já tenho dois verbos. O verbo gostar e o verbo ser. São. Certo? Então, toda oração tem verbo. Pode ser um verbo ou mais de um verbo. Professora, como eu vou diferenciar frase de oração? Pronto, é simples. Bem simples. Quando a frase não tiver verbo, ela é só frase, ela não pode ser chamada de oração. Mas quando a frase tem verbo, ela também pode ser chamada de oração. Então, se tem verbo, eu posso chamar frase ou oração. Se não tem verbo, é só frase. Simples, né? Lembrando que a gente está revendo uma coisa simples. Esse não é o nosso assunto. Estão revendo o que nós vamos precisar mais para frente. Então, estou dando bem simplesinho, certo? Período é um enunciado linguístico construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. O período que possui um só verbo é chamado de período simples, uma oração. O período que possui mais de um verbo é chamado de período composto, mais de uma oração. Certo? Então, lá naquele exemplo que eu dei, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu gosto do verão. Eu tenho um só verbo. Eu tenho uma só oração, um só período, período simples. Eu gosto do verão porque os dias são mais longos. Eu tenho dois verbos, duas orações, período composto. E assim por diante. Três verbos, três orações, quatro verbos, quatro orações. Entenderam? O que vai dizer o tanto de orações que tem são os verbos, que vão indicar as ações, que a gente vai ver na estante. Então, vamos lá. Vamos rever um pouquinho. Frase. É um enunciado que tem a informação completa. Tem sentido completo. Certo? Ela pode ser constituída por uma palavra ou várias palavras. Pode ter verbo ou não. Oração é constituída por verbo. Não existe oração sem verbo. Certo? Ele pode ter um verbo, a oração pode ter um verbo ou mais de um verbo. Período. Possui verbo. E quando tem um só verbo, é chamado de período simples e é uma só oração. Quando tem mais de um verbo, é chamado de período composto.
certo? E tem mais de uma oração. Tem mais de um verbo, mais de uma oração, período composto. Tem um verbo, uma oração, período simples. Vamos para frente? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre verbos. Por quê? Porque nos predicados a gente vai precisar também dos verbos. Certo? O primeiro que a gente vai ver é o verbo transitivo. Lembrando, de novo, não estou dando o assunto em si, estou revendo. Por isso, é uma coisa bem simplesinha, certo? Mais para frente iremos ver detalhadamente. Os verbos transitivos são aqueles que expressam ação. Quando a gente está praticando, sofrendo alguma ação. O seu sentido só é completo quando lhe é acrescentada uma palavra ou expressão que lhes complete um sentido. Eu não vou falar sobre esse complemento aí, esse completo sentido, que não vai precisar aqui. Eu só preciso saber o que é o verbo transitivo, certo? Então, são verbos de ação. Verbo de ação. Verbo intransitivo. Os verbos intransitivos são os que possuem sentido completo. Assim, eles não necessitam de um complemento. Certo? Também não irei falar sobre esse complemento. Mas tanto o verbo transitivo quanto o intransitivo são verbos de ação. Verbo de ligação é um verbo vazio de significado. Né? O papel dele, ele serve apenas para ligar características ao sujeito, ou ligar o sujeito às características. Certo? Então, ele não indica nenhuma ação, ele não tem nenhum significado, só serve apenas para fazer uma ligação entre palavras que seriam sujeito e característica. Característica e sujeito. Certo? Diferente do verbo transitivo, que são verbos de ação, e do intransitivo. Então, o verbo transitivo e intransitivo se diferencia do verbo de ligação porque o transitivo e o intransitivo são verbos de ação. E o verbo de ligação, o papel dele é só ligar as características ao sujeito. Ou vice-versa, né? Sujeito a característica, dependendo da posição da oração ou frase. Certo? Então, ele não tem nenhum significado, ele não expressa uma ação. Aí vamos começar realmente o nosso assunto. Termos essenciais da oração. Por que está no plural e a gente só tem predicado? Porque os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Mas no nono ano a gente não vê sujeito. A gente já viu nos anos anteriores. E nem revisa também. Eu acho que não precise. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou pesquisar, vou pegar livros dos anos anteriores, vou pegar o celular, porque não tem como a gente estar revisando o tempo da gente, não tem como estar revisando tudo. Eu revisei frase, oração e período e os verbos ali, aqueles tipos de verbo, porque realmente vai ser necessário para agora, para esse momento. Mas revisar o sujeito, não. Então, vamos ver predicado, não é isso? É tudo que se declara acerca do sujeito. Ou seja, é tudo que há na frase, ou na oração, não é isso? Que não é o sujeito. Então, quando eu tirar o sujeito, o que sobrar tudo é predicado. Tudo. Certo? Aí a gente vai ver uns tipos de predicado agora. O primeiro, predicado verbal. Vamos lá. Verbal, pelo nome já, né? Predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, então é obrigado, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, quando demonstra uma ação. Lembram lá os verbos transitivo e intransitivo? É aí que eles entram. Então, no predicado verbal, eu vou estar usando esses tipos de verbo. Transitivo ou intransitivo. Que eles vão estar demonstrando uma ação. Que o sujeito vai estar fazendo, sofrendo, praticando. Certo? A gente tem um exemplo aí. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. O que está grifado, aí destacado, é predicado. O que sobrou, que eu não destaquei, é o sujeito. Quem é o sujeito aí? Os alunos. E o que é que eu estou falando sobre o sujeito? Que eles estudam todos os dias para o concurso. Aí, para eu ter certeza de qual a palavra mais importante aí no predicado,
Assim, ela vai ser o núcleo, eu faço a pergunta. O que é que os alunos fazem todos os dias para o concurso? Simples. Qual a resposta? Estudam. Então, todo esse predicado aí está estruturado em torno do verbo estudar. Estudam, que é o que os alunos fazem todos os dias. Voltando. O que é que os alunos fazem todos os dias? Estudam. Não é isso? Para o concurso, né? Estudam. Então, a ação dele aí é estudar, a ação de estudar. Então, o verbo está indicando uma ação que os alunos fazem. Qual é essa ação? Estudar. Predicado nominal. Pelo nome também já diz. O predicado nominal tem como núcleo um nome, que pode ser substantivo, adjetivo, e tem mais algumas coisas no livro de vocês, se eu não me engano. Viu? Nas páginas que eu estou indicando. Eu vou indicar mais no final da aula. É também o tipo de predicado que ocorre o verbo de ligação. Lembra? Que além do verbo transitivo e intransitivo, a gente falou sobre o verbo de ligação. E que ele não tinha nenhum valor ali. Ele só servia para ligar característica ao sujeito, o sujeito à característica. Vamos lá. Ela anda feliz. Quem eu grifei aí? Anda feliz. Então, aí, anda feliz é o predicado nominal. Quem é o sujeito? Ela. O que eu estou falando sobre ela? Que anda feliz. Como ela anda? Feliz. Então, a forma dela andar, quando eu faço a pergunta, é feliz. A resposta que é dada é feliz. Então, essa palavra aí que vem como resposta é a palavra mais importante do predicado. Então, é o núcleo do predicado. E o verbo é um verbo de ligação, que só está ligando o sujeito, ela, a sua característica, daí no momento, o estado feliz. O estado que ela está, né? Que é um estado transitório. Né? Ela pode estar feliz agora, mas mais tarde ela pode não estar. Certo? Então, ela anda feliz. Como ela anda? Feliz. Quem é o núcleo? Feliz. Quem é a palavra mais importante do predicado? Feliz. A prova estava fácil. Estava fácil é o quê? O predicado nominal. A prova, o sujeito. Então, estava aí é um verbo de ligação. E o núcleo é fácil. O que é que eu estou falando sobre a prova? Que estava fácil. Como a prova estava? Fácil. Qual é a palavra que vem como resposta quando eu faço a pergunta? Fácil. Quem é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Fácil. Vocês perceberam aí que o verbo andar e estava, nessas frases aí, eles não indicam nenhuma ação? Aí eles já estão fazendo o papel de ligar. Certo? Então, como ela anda? Feliz. Qual o estado dela naquele momento? Feliz. Certo? Como estava a prova? Qual a prova que fez naquela hora, aquele dia que você fez? Como estava a prova? Fácil. Então, todas as perguntas que eu faço vai diretamente para o feliz e para o fácil, diferente das perguntas que eu faço, que me dá como resposta o verbo. Estudar, estudam. O que os alunos fazem todos os dias para o concurso? Estudam. Eles estão praticando uma ação. Qual ação? Estudar. Então, eu estou dizendo que o aluno está praticando uma ação, a ação de estudar. Aqui não. Aqui eu estou dizendo como ela está, como a prova está e como ela anda. Diferente, não tem nenhuma ação praticada, certo? Então, o verbo de ligação, aí não pratica nenhuma ação, porque o verbo de ligação, ele não tem nenhum significado. Só serve para ligar, certo? Predicado, verbo nominal. 2 nomes. Verbo nominal. Então, aí eu também vou ter 2 núcleos. Veja o que está dizendo aí a definição de predicado, verbo nominal. Possui 2 núcleos, um verbo nocional, que é indicação, e um nome, que indica uma qualidade ou estado do sujeito. Então, aí é a junção do predicado verbal com o predicado nominal. No predicado verbal, a gente não tem verbo de ação, e núcleo,
E no predicado nominal, a gente não tem como núcleo um substantivo, um nome, ou um adjetivo, uma qualidade, não é isso? Então, aí eu vou ter, repetindo, o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo nocional, que é indicação, e um nome, que indica uma qualidade ou estado do sujeito. Certo? Aí a gente tem um exemplo. Fernanda chegou cansada. Quem é o predicado aí? Chegou cansada. Predicado, verbo nominal. Quem é o sujeito? Fernanda. O que é que eu estou falando sobre Fernanda? Que ela chegou. A ação de chegar. Então, ela está praticando uma ação. Chegar. E ao chegar, como ela estava? Cansada. O estado dela naquele momento. Uma característica dela naquele momento. No estado dela naquele momento. Certo? Então, voltando. O que é que eu estou falando sobre Fernanda? Que ela chegou cansada. Como Fernanda chegou? Cansada. Fernanda fez o quê? Chegou. O verbo chegar, indicação, a ação de chegar. E ao chegar, como ela estava? Cansada. Qual o estado dela? Cansada. Então, eu tenho um verbo nocional, que é indicação, verbo chegar, e um nome, cansada, que é o estado que ela estava. Se eu tenho duas palavras relacionadas, um verbo e um nome relacionado a Fernanda, dizendo a ação que ela fez e o estado que ela estava, eu tenho dois núcleos. Então, aí o verbo chegar é verbo e é núcleo. Cansada é nome e é núcleo. Ela fez a ação de chegar e o estado como ela estava. Vou voltar um pouquinho para a gente dar uma revisadazinha. Certo? Vamos lá dar uma revisadazinha. Vimos do início. Frase, oração, período. Vimos as diferenças entre eles, principalmente, nem entre eles, a diferença entre frase e oração. Frase, ela pode ser constituída por uma só palavra ou por várias palavras. Ela pode ter verbo e ela pode não ter. Ela tem sentido completo, ela é comunicativa, ela passa a comunicação que ela quer só com uma palavra. Como lá em socorro. Socorro! Uma só palavra, passando tudo que eu quero dizer com ela. Certo? Vocês entenderam que eu estou pedindo ajuda. Né? Vou voltar um pouquinho. O Brasil possui um grande potencial turístico. Várias palavras e um verbo. Já usei aí. Diferente da outra. Oração. Um enunciado linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Não existe oração sem verbo ou locução verbal. Não existe, certo? Ela é constituída em torno disso. Aí a gente tem dois exemplos. No primeiro exemplo, eu só tenho um verbo, que é o verbo gostar. No segundo exemplo, eu tenho dois verbos, que é o verbo gostar e o verbo ser. Gosto e são, estão conjugados, não é isso? Período. Ele é constituído por uma ou mais orações. Possui sentido completo. Né? Pode ter um só verbo, período simples, uma só oração. Ele pode ter mais de um verbo, período composto, mais de uma oração. Então, quem diz quantas orações são os verbos. Assim, eu vou saber quantos períodos também eu tenho. Se eu tenho um só verbo na oração, eu vou ter um período simples, uma só oração. Se eu tenho mais de um verbo na oração, eu vou ter um período composto, mais de uma oração. Aqui, ó. Eu gosto do verão. Um só verbo, período simples, uma só oração. Eu gosto do verão porque os dias são mais longos. Mais de um verbo, no caso aí, dois, não é isso? Aí eu vou ter duas orações, período composto. Lembra lá que eu já falei que se eu tiver três verbos, três orações, certo? Tendo mais de um verbo,
é período composto, certo? E cada verbo vai indicar uma oração. Lembrando que esses verbos é quem indica a oração. Aí nós temos os verbos transitivo, intransitivo e de ligação. O transitivo, eles são nocional, indicam ação, certo? Expressam ação. E eles não têm sentido completo, precisa de um complemento. Não vou entrar no detalhe, já lembrando que só revisando. O intransitivo tem sentido completo e também indicam ação. O verbo de ligação não tem nenhum significado, é vazio de significado. Serve só para ligar as características ao sujeito, ou o sujeito às características dependendo da posição. Se o sujeito vem no início, aí depois eu vou ter o verbo de ligação e depois vou ter o restante do predicado, as características, qualidade, o estado, certo? E por último, e mais importante, os termos essenciais da oração, que hoje a gente está vendo predicado, né? Tudo o que se declara acerca do sujeito na oração, na frase, tudo que não é o sujeito é predicado, certo? Aí a gente tem o predicado verbal, que tem como núcleo, como palavra mais importante, um verbo. Esse verbo é um verbo de ação. Um verbo nocional, um verbo de ação. Como aí no exemplo. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. O que os alunos fazem todos os dias para o concurso? Estudam. Predicado nominal. Tem como núcleo um nome, substantivo, adjetivo. Certo? Nele, nós temos verbo, mas temos verbo de ligação, que não tem nenhum significado, é vazio de significado. Para que serve o verbo de ligação? Para ligar o sujeito às suas características. Ela anda feliz. Como ela anda? Feliz. Qual é a característica dela nesse momento? Feliz. Qual é o estado dela? Feliz. A prova estava fácil. Como a prova estava? Fácil. Qual o estado qual a qualidade da prova naquele momento? Fácil. Predicado verbo nominal. É a junção do predicado verbal com o nominal. Então, eu tenho dois núcleos. Um verbo nocional, um verbo de ação, e um nome, substantivo, adjetivo, certo? Aí, Fernanda chegou cansada. O que é que eu estou falando sobre Fernanda? Que ela chegou. A ação de chegar. Como ela estava? Cansada. Qual é o estado dela? Cansada. Duas palavras, dois núcleos, uma indicando ação e um indicando estado. Um verbo e um substantivo, nome. Cansada. O estado. Eu espero que tenha sido de proveito essa aula para vocês, certo? Que vocês assistam com atenção, que tirem dúvidas. Mas lembre, aqui é só um momento simples, é diferente da gente estar na sala de aula, a gente tirando a dúvida de cada aluno, anotando, tendo mais tempo. O tempo aqui é curto, a gente tem que ser mais preciso. Eu tive ainda que revisar, porque vocês iam precisar, viu? Lembra que eu pedi no início da aula para vocês pegarem o livro? Aqui no final da aula vai estar as páginas das atividades. Não deixem de responder essas atividades. Eu acho que a gente chega a umas 13 questões no total. Viu? Eu acho mais ou menos isso. Vai dar umas 13 questões. A orientação é que vocês só precisam responder, não precisam copiar as perguntas, só responder. Por serem muitas e por vocês terem outras aulas no mesmo dia. Então, só respondam a atividade. Não precisa copiar, já estou ajudando, né? Então, a orientação vai ser essa. Vou deixar as páginas aqui, certo? Então, atividade, responder a atividade do livro didático nas páginas 33, 34, 62, 63 e 64. Por quê? Porque a gente tem várias páginas falando sobre predicado e a gente vai continuar amanhã falando sobre o predicativo, que está dentro de predicado. Vocês vão entender melhor amanhã. E é dividida as páginas. Então, vocês vão ir, voltar, vai. Então, essas páginas fez que eu achei que mais fala sobre o predicado. Mas a gente vai ver em outras páginas. Se eu não me engano, o total de questões nessas 5 páginas é 13 questões.
Voltando. Não precisam copiar a pergunta, só responder. Mas leiam a pergunta com atenção. Pesquise, vão lá, tire dúvida, volta aqui no vídeo, tire dúvida, assistam. Vejam se ajudei de alguma forma para você tirar essa dúvida. Se não, procure o professor que está lhe orientando no grupo do WhatsApp da escola e tire sua dúvida. Não fique com a dúvida, não, e tentar fazer ou não fazer a questão. É importante que vocês tentem fazer, certo? Mas é importante também que vocês tirem as dúvidas de vocês. E tem um professor lá no grupo do WhatsApp para isso, de todas as escolas. Então, façam. E, mais uma vez, eu quero pedir a vocês, assistam as videoaulas, assistam de todas as matérias, façam as atividades de todas as matérias, certo? Não vai ter, assim, eu não acho correto ter um gabarito aqui para coisa, mas o professor que está orientando lá, depois ele pode postar um gabarito para você fazer a conferência. Para vocês se conferirem, né? Se está corretas as respostas. Lembrando que o mais importante agora no momento é vocês tentarem responder por vocês mesmos. Esse assunto, se eu não me engano, vocês já viram, predicados. Eu estou dizendo que a gente está revendo os outros porque o outro não é um assunto para agora. Aí eu tive que rever logo, e vocês já viram anteriormente, e vocês vão ver de novo, e assim vão continuar vendo no ensino médio, porque veem muito esses assuntos no ensino médio também. Certo? De uma forma ou de outra, vamos ver. O assunto do momento é os tipos de predicado. Não é isso? É o que está lá no livrinho didático que você, nessas páginas que eu coloquei aí, e em outras páginas. Certo? Então, quero agradecer a vocês. Obrigado pela companhia. Façam as atividades, participem. E, acima de tudo, e mais importante, se cuidem. Certo? Um cheiro no coração de vocês, um cheiro enorme. Um abraço. Sintam-se beijados e abraçados pela professora Iens.